Muito boa noite a todo o povo angolano de Cabinda Kunene. Kiembote kokanda dia okudini Congo. Ndio yo ipange no toyine Congo. Kuluna tinange samu. Unu diambu tu bobele unu. Diambu de lufwa. Diengu dieto vo kaketo. Mama Madalena Tatani Lufiatu Masaki. Tatani Madalena Masaki. Sei que este nome vai tocar na mente das pessoas. Mas muitos também não terão conhecimento. Não sabem quem é essa senhora. Mas eu vou esclarecer. Quando eu falo neste programa, como eu sempre digo, falo da política. Desculpa, não falo da política, mas falo da história de Angola. Angola tem muita história. Infelizmente, o governo no poder não ensinou a história de Angola. Não ensinaram. Porque não tinha a vontade ou o amor de ensinar a verdade. Mas a verdade nunca passará. Seja como for, mas a verdade chegará sempre. E está aí a verdade. A mamã que acabou de falecer, faleceu dia 8 de agosto. A mamã Tatani Madalena Masaki foi também a primeira filha do nosso velho, nosso avô, muito conhecido. Eu já falei várias vezes nos programas do nome dele, o velho Minguedimbala Zeteke. No programa de hoje vou tentar esclarecer muita coisa. Quando tinha feito o programa do velho Minguedimbala Zeteke, eu disse: quando o Congo fica independente em 1960, 30 de junho de 1960, foram bacongos que pagaram dinheiro da independência. E naqueles bacongos, havia lá o mais rico, era um angolano de Maquela do Zombo chamado Minguedimbala Zeteke. Na altura, o papá Simão Kimbangu já estava morto. E tinha deixado 3 filhos, consoante a história da igreja quimbanguista. E ele já trabalhava com os brancos, porque os brancos queriam recompensar a morte do pai deles. Então, quando o pai fica preso, as crianças, os brancos, levaram no seminário para ensinar a eles o cristianismo. E eles foram em Mayombe, onde foram estudar, porque ali estava a escola que ensinava o cristianismo. E naquela escola formava os padres. Então, como o Simão Kimbangu não ensinava cristianismo, e eles já a partir de Angola
já levaram o rei Nzingankuva em Portugal para ensinar a ele o cristianismo. Ele regressa, vão levar alguns membros da família, o filho, o Nemvunda, vão lhe levar no Vaticano, onde que ele vai ficar, vai morrer, para mostrar ao branco o poder ancestral que nós tínhamos no Reino do Congo. O português continuou a matar aquilo que estava a refilar, que não queria entregar-se a obedecer ao cristianismo. E a história fez que alguém saísse de Angola, saísse do Bembe para chegar no Congo, no caminho do Songololo. É o Papa Simão Kimbangu. Aliás, vou vos dizer uma história que muitos vão gritar. Na história da igreja quimbanguista, diz que Papa Simão Kimbangu deixou 3 filhos com a mamãe Muila. Mas na realidade, Papa Kimbangu deixou 2 filhos que eram gêmeos, Tshimba e Nzuzi. Não vou contar essa história hoje, vou falar sobre essa história outro dia. Mas o Papa Simão Kimbangu deixou 2 crianças. Eram gêmeos, Tshimba e Nzuzi. Anda onde? Fecho minha boca. Mas a história, contamos sempre dos 3 filhos que nunca foram filhos do Simão Kimbangu. É mamão que bobariaga. A independência do Congo, Kinshasa, Congo não tinha dinheiro. Você sabe, o branco disse que não, deve ir na Bélgica pedir a independência. E ali precisava de um advogado para defender. E o advogado precisava ser pago. E eles não tinham dinheiro. O Dianguenda, que diz que era o filho do Kimbangu, que vai trazer metade de dinheiro. E o resto do dinheiro, quem vai dar é o Papa Minguiedimbala Zeteke, que era rico na altura, antes de 60. O Papa Miguel nasceu em 1800 em Angola. E ele, com o comércio que ele fazia, e quando o branco vai dividir aquela terra, ele sempre, no comércio dele, naquelas partes. E ele vai criar negócio naquela parte que fica, parte do Congo, Kinshasa, quando o branco vai dividir em 1885, quando foram na Alemanha, tomaram a decisão como dividir aquela parte, outra parte mais a Congo fica em Angola, outra parte fica no Zaire, outra parte fica no Zaire como Brazzaville. O dinheiro do pagamento da independência do Congo-Kinshasa, quem foi que pagou? O angolano, que era rico na altura, o Papa Minguiedimbala Zeteke, e metade que veio na mão do Dianguenda Kuntima. É assim que Congo fica independente, Congo-Kinshasa. E agora, a primeira filha do Papa Minguiedimbala Zeteke casou-se com o Papa André Masaki. Papa André Masaki, ele também nasceu em Angola. Papa André Masaki. Ele não morreu em 2013, parece. 2013, em Angola. Papa André Masaki foi ele que fez o primeiro partido político com o velho Simão Toco, Simão Gonçalves Toco.
Não devemos esquecer o velho Simão Otoco, na altura o português fazia sofrer, porque ele defendia o preto, ele pregava ao povo para se defender contra o branco, e o branco não gostava disso. E a única forma para mudar a opinião dele era levar a ele o velho Simão Otoco em Portugal, como fizeram o nosso rei no Mbanza Congo, o rei Zingakubo, que é o rei do Reino do Congo, para ensinar o cristianismo. E o português fez também na mesma ao velho Simão Otoco, e levaram em Portugal para ensinar a ele o cristianismo. O velho Simão Otoco não ensinava o cristianismo. Ele começou a ensinar o cristianismo depois do regresso dele de Portugal, porque sabia, se não obedecer vai ser morto. E ele acreditava em Zambia Pongutulendo, que é o Deus Supremo que nós conhecemos, o mais potente, como dizem em português, o penipotente, não sei como se diz em português, mas Zambia Pongutulendo. A mãe, a mamã Tatani Madalena Masaki, nasceu dia 26 de junho de 1926, em Maquila do Zombo, e ela morre dia 8 de agosto de 2020. Morreu com 94 anos. Assim que estamos a falar, o corpo está em Angola. Não sei quando é que o enterro, mas está lá. Vai ser enterrado daqui a pouco, talvez essa semana, talvez no sábado. Essa é uma história que deve ser contada. A primeira filha do velho Minguie Imbala Zeteke, Fuide, na Luanda. Fuide dia 8 de agosto. Hoje é dia 12. Lumbuzi Yaguanis Luti, ka Fuide Yandi. Kizeko, que lumbu kaziyama. Kansi Yandi. Etoko kasope Yandi. Papa André Masaki. Papa André Masaki. Yandi avanga efinila. E Papa Ode Roberto. Papa Ode Roberto kavanga efinila Yandi Mosiko. Tangwa bange efinila Papa André Masaki esteve lá. É como a Papa André Masaki foi o primeiro a fazer o partido político com o velho Simão Otoco. Quando o velho Simão Otoco viu que não, aqui precisamos de um partido político, quem é André Masaki muta muito. Voto quem que moko e mindele se afak do bonda. Engeye monanda te mononge kusal engeye fete bange partido político. O se apangue para que moci. Esse bange partido político. E partido político gagabanga yani Papa Simão Otoco kumbu kutuanguizani timbani e partido político gagabanga. Tangwa bengi yo partido político yani Papa Simão Otoco e Papa André Masaki. E Papa André Masaki wizibanga PDA. PDA, não esquece, havia GRAI, havia UPA, havia PDA e fizeram, havia a ZAPO, estou a esquecer, outro também, parece que Aliazo, yeah. Outro era Aliazo. Papa Masaki vai fazer PDA e vão fazer também Aliazo. Parece que fez Aliazo primeiro e vão fazer PDA e ele vai se juntar com o velho Ode Roberto para fazer a FNLA. Não esquece isso.
o velho André Masaki foi um grande missionário. Foi também um linguístico, uma pessoa que estudou, que falava muitas línguas. E ele não foi sozinho. Havia também papá Emmanuel Kunzika na altura. Eram muitos velhos, pastor Macondekwa. Toda aquela gente, são muitos, que lutaram para a independência de Angola, que o MPLA nunca mencionou. O Simão Toko, se não fosse o português e com os trabalhos religiosos dele, talvez o MPLA acabava com o nome do velho Simão Gonçalves Toko para desaparecer. Tudo isso para ser do norte. Mas a verdadeira história de Angola começou no norte. Porque Bacong foram os primeiros que levantaram para pedir a independência. Quando Bacong levanta, começa a pedir a independência, o português vai vir com o truque dele de criar o MPLA. Mas se não for, o MPLA não existiu. E o velho Minguedimbala Zeteke, rico que ele era na altura, como o reino do Congo, juntaram todos de Angola, do Brazzaville, de Kinshasa, para proteger o reino do Congo. Infelizmente, o branco tinha armamento, vai dividir. Então, vira que não. Vamos também apoiar sempre o reino do Congo. Faremos tudo para conquistar os três, conseguir a independência dos três e reunir isso. Isso fez que todos os Congo que tinham dinheiro vão meter um dinheiro junto. Como era Congo que era primeiro a pedir a independência, então os Bakongo deram dinheiro. É assim que o papá Minguedimbala Zeteke vai dar dinheiro para pedir a independência de Congo-Kinshasa. E muitos vão unir-se ali para reformar agora, conquistar a independência do Congo-Brazzaville e a independência de Angola. Foi assim que ele foi apoiar. Porque o apoio era do reino do Congo. Na altura era um. O branco começou a dividir. E eles também ficaram unidos. Isso foi a ideologia deles, dos Bacongos. Mas aceitaram também alguns também que queriam fazer parte. Por exemplo, o Lumumba. Como era na parte do Congo, e ele também quis lutar com o branco, então os Bakongo lhe aceitaram. Não esquece, na luta de pressão do Congo, o Lumumba não esteve, o Lumumba só vai entrar lá para 1958, que ele vai entrar na luta de pressão. Ele era apenas um empregado, jornalista, trabalhava lá na cidade onde ele vivia, porque ele não estava em Kinshasa. Mas na altura o Abacó, que era Bakongo, já eram unidos. Era metade do Congo-Kinshasa, metade do Congo-Brazzaville. Por exemplo, o Papa Kanza era do Congo-Kinshasa. Por exemplo, o velho Kimbondo era do Congo-Kinshasa, na altura. Os velhos, o irmão mais velho de Anguena, Papa Kisolokele, já fazia parte na altura. Eram muitos, velho Kasavubu fazia parte já. No Congo-Kinshasa havia o Papa Masaki, e Congo Angola havia o velho Masaki, André Masaki, havia o velho Minguedimbala Zeteke, havia lá o velho Simão Toko, havia
os velhos Emanuel Kunzika, havia o velho Orden Roberto, havia muitos estiveram lá, já faziam parte. O velho Macondecua, toda essa gente fazia parte. No Congo, Brazzaville, havia o velho, estou a esquecer o nome dele, não é Lusuba, o outro, o mais velho dele. Os Massambadeba, os velhos, outro nome, estou a esquecer, também fazia parte daquele grupo do Abacô que apoiava pedir a independência naqueles países dos brancos, na mão dos brancos. E Papa Mingedi Mbala Zeteke, Mwanani Otete Onketo, Yandi Oso Papa André Masaki. Fizeram a FNLA. A FNLA falhou por causa da separação, do comportamento dos bacongos. O FNLA vai cair, espalharam, alguns foram na França, alguns foram abandonados em Kinshasa. O velho Ordem vai na França, continuar a educação dele com os cunhados dele. E ele vai abandonar o primo, que é o velho Johnny do Aropuni, Pinocchio, que era o primo dele, primeiro-ministro, ficou abandonado em Kinshasa. E o MPLA que vai lhe acudir para lhe fazer entrar, para ele regressar em Angola. O velho Orden Roberto, quando regressa em Angola, todo mundo sabe a história. E o velho André Masaki morre. Ele morreu em Angola. Morreu dia 5 de dezembro de 2013 em Angola. E a mulher, a mamã Tatani Madalena Masaki, vai nos deixar dia 8 de agosto deste mês em Luanda. Ezazi kumbu itokulutela, kumbu zenene. Assisi de kumbu. Se Angola hoje está independente, por causa dessas pessoas. O MPLA nunca explicou com o velho Simão Topo, que foi no sul conversar com Savimbi, foi conversando com Neto, Agostinho Neto, e ele foi conversando com Orden Roberto. Até ele arranjou o encontro dos três. Ele ainda vai sair para se encontrar com os três no Congo. O doutor Savimbi, o velho Orden Roberto e o doutor Agostinho Neto. Quem foi que arranjou também? Foi o velho Simão Gonçalves Toco. Mas o MPLA nunca contou essa história. Porque se começar a contar a história, a maioria que fizeram a história de Angola são Bakongo, do norte. E o português queria fazer entrar mulatos na história de Angola. E quando fizeram entrar mulatos na história de Angola, não podiam deixar só angolanos verdadeiros. É assim que o José Eduardo Santos vão parar todos lá dentro. Que era Santo Tomé, vai parar no MPLA. Muitos nomes. Alguns enquadraram só a partir de 60, 61, 64, aproximar-se da independência, quando o MPLA começou a funcionar em Angola. É assim que aconteceu. Alguns mulatos enquadraram-se na véspera da independência, enquadraram na tropa, alguns enquadraram, foram tirar curso na União Soviética. A maioria dos santomés caverdianos, muitos foram recrutados em Luanda, em Angola, para enquadrar-se no MPLA.
Tudo isso era para travar do norte, que eram verdadeiros angolanos, para não governar Angola. Na altura já havia os velhos Pedalé, os velhos Mambo Café, os velhos, a velha Mambo Café, desculpa, o velho Dembo, os velhos Ludwig Sassunda, os velhos Papai João Batista, capitão, os velho Ndombele, por exemplo, o doutor Kiese, os velhos Chicalango, velho Monimambo. São muitos já fazia parte do MPLA. Como também na UNITA havia já lá os velhos Zaupuna, o velho Tony da Costa Fernandes, que é meu velho que estou a saudar, Mboteangue, os velhos Mulatos, João Maria Mulato, os velhos quem? São muitos que eram do norte, que faziam parte já dos governos que lutavam para a independência de Angola. Mas se eles deixarem essa gente, esses nomes, então verdadeiros angolanos vão ocupar e vão governar Angola. E o português sabia que não, Bakongo são perigosos. Na parte espiritual, porque quando o português chega no Reino do Congo, descobre, porque o Reino do Congo já existia. O branco à procura, não sei, de peixe no oceano, não sei o que estava a procurar, então vão encontrar pessoas no Reino do Congo. E o branco descobriu que essas pessoas são perigosos, porque a nossa espiritualidade, o branco não conseguia. E deviam vir com o cristianismo, que era da Itália, do Vaticano, para poder entrar, ver a potencialidade do Reino do Congo. E eles não conseguiram. Então, devia levar o rei em Portugal a aprender português e cristianismo. Levaram Nemvunda para Roma. Se ele pudesse ensinar a eles o nosso poder ancestral. Isso foi a razão pela qual que eles levaram toda essa gente e chegaram a meter o primeiro cardinal, também veio do Reino do Congo, levaram também na Roma. Tudo isso é porque a espiritualidade do Reino do Congo, muito potente, que o branco não conseguia. Até hoje, eles ainda não conseguem, porque nós somos mais poderosos do que o Vaticano. Somos. E a nossa força ainda encontra-se no Mbanza Congo. Infelizmente, o nosso governo não dá valor, porque se dá muito valor e eles têm medo dos Bakongo e do Reino do Congo. Mas nós somos filhos de Deus, porque o Reino do Congo não foi inventado, foi o Deus próprio que escolheu a terra e meteu as crianças. É por isso a história do falecimento da nossa mãe, a mamã Madalena Tatani Lufiato Masaki, não foi contada. Porque se contar essa história do nome dessa pessoa que morreu, deve também contar a história de Angola. Ela morre com 94 anos. É a primeira filha, Mwana Otete, o papá Mingue Dimbala, Zeteke.
vupani kinzimbu enda lomba lusansu lo Congo Kinshasa. Yani pokele nzimbu zezingi kuna Kinshasa. Vai Papa Masaki kuzombo ngakafuila, Kongola ngakafuila, dia 5 de dezembro de 2013. Que a nossa mãe descanse em paz. Mamãe, nós ficamos. Não vamos ficar calados, contaremos a história. Como estamos a contar agora, vamos contar a história do Simão Toko. Vamos contar a história do velho Masaki, André Masaki. Vamos contar a história da Mamá Tatane Masaki. Vamos contar a história do velho Emanuel Kunzika. Vamos contar a história do velho Olden Roberto. Vamos contar a história do Johnny Pinocchi. Vamos contar a história de todos que deram a vida, que combateram porque Angola ficasse independente. Nunca vamos parar e nunca vamos calar a boca. Que a nossa mãe descanse em paz. Os velhos Macondeco, o tio Domingos Cololo, que foi o primeiro procurador preto de Angola. Ninguém fala, porque era preto, é Bacongo. O embaixador João Bauete Batista, que conquista Luanda para o Agostinho Neto chegar, ele, o comandante Njaji, ninguém conta a história, porque são Bacongos. O primeiro chefe de Estado-Maior, Bacongo, ninguém conta a história. O primeiro ministro da Segurança, Bacongo, ninguém conta a história. Mamãe, descanse em paz. Até a próxima.